sem dúvidas, o sonho mais antigo da humanidade é conseguir escapar do único mal irremediável, a tão temida. Acabou o seu tempo. Hoje, esse sonho ganhou um outro nome, que é o transhumanismo. É uma ideologia que para alguns pode soar conspiratória, mas se você nunca ouviu falar sobre isso, meu amigo, você não está vivendo aqui no planeta Terra, não. É uma ideologia que promete prolongar a vida, editar o DNA, fundir o homem e a máquina. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E eu quero dizer para você já antes, o transhumanismo ele não é só tecnologia, tá? É uma idolatria que está vestindo a roupinha de ciência. O transhumanismo é como se fosse uma nova Torre de Babel, né? O ser humano tentando alcançar o patamar de Deus e aí tá tentando aí escapar do seu tempo acabou. De algum jeito, eu vou usar bastante eufemismo aqui para falar da MORTE, para ver se o vídeo não é derrubado pela plataforma, mas você já sabe o que eu tô querendo dizer aqui, né? Tá, vou falar bastante CPF cancelado, esse tipo de coisa, tá? Mas primeiro eu vou explicar para você o que é o transhumanismo. Ele é um movimento filosófico e científico, claro que não dá para ser só simplesmente científico, que busca superar as limitações físicas humanas com tecnologia. Isso a gente tem já junto a engenharia genética, tem implantes cibernéticos, inteligência artificial integrada ao corpo, promessa de imortalidade digital, quando você consegue fazer o upload da sua mente. E se você acha que isso aqui é só, como diz o paraense, potoca, mentira, vai pesquisar, tá? Que tem algumas coisas que são estranhíssimas, principalmente quando a gente está tratando aí dos magnatas da tecnologia, que você precisa ficar por dentro do que esses caras fazem, meus amigos, porque são umas coisas meio tenebrosas, ao mesmo tempo muito louca de se pensar, que parece que é só ficção científica, mas né, já tem coisa que está patenteada já. Então, o autor James Sire, que eu já falei bastante sobre ele aqui, ele vai dizer que toda a cosmovisão ela começa com a questão que a realidade última, tá? A cosmovisão ela começa com questões básicas de realidade, com perguntas que são teoricamente muito batidas, mas uma hora ou outra você vai se deparar com essas perguntas na sua vida. E o transhumanismo, sendo uma cosmovisão nova, prega que a tecnologia é, obviamente, a salvação. Como eu falei em outro vídeo, toda cosmovisão ela vai ter a criação, queda, redenção e consumação. A salvação ou a redenção para essa cosmovisão seria justamente a tecnologia como um meio salvífico. E o transhumanismo, obviamente, não é uma ciência neutra, ela é uma religião secular que promete salvação sem Deus. Você vê ao longo do tempo vários caras como Elinho Mosca, o próprio Walt Disney já há muito tempo atrás, e várias outras pessoas, uma certa religião chamada cientologia, que usam de tudo que vocês imaginarem, tanto da tecnologia, quanto da engenharia, quanto da medicina, quanto de meios que não são legais e que não são nem apropriados, digamos assim, para tentar prolongar a sua vida. Que é justamente a ideia de você buscar a salvação ou você tentar burlar o sistema da natureza usando as coisas que tem ao seu redor. Por isso que o CPF cancelado é o único mal irremediável, que não tem como você escapar disso, uma hora ou outra você vai conseguir cair nesse negócio. Assim, entender essa realidade é o que vai te levar a ter uma certa sabedoria. Então, suponho que suponho não, eu sugiro que você comece a pesquisar um pouco mais sobre
a sabedoria e você vai se deparar com um tema muito específico que é justamente o tema de perder a sua vida, tá? Quando você tem noção de que você é um mortal, você é finito, você passa a reconhecer de fato quem você é, tá? E vai lá pesquisar, tá? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque não é o tema do vídeo, a gente está falando sobre o transhumanismo. E, assim, o corpo ele tem limites, porque ele foi criado, tá? Ele foi criado finito e dependente, justamente para a gente criar essa dependência com o Criador que fez a gente do pó da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 19, fala, Deus está falando que você é pó e ao pó você vai retornar. E esses limites, eles não são uma maldição em si mesmo, eles só são parte da estrutura, da ordem da natureza, dessa ordem da criação. Na Criação Redimida, o Albert Wolters vai dizer que a ordem criada por Deus é boa e a corrupção está na direção, não na estrutura. Ou seja, não é uma coisa que é ruim em si mesma, mas é a direção que você segue com aquilo que é o problema. Do mesmo jeito que você pegar uma arma, uma espada, uma faca e você colocar ela parada em cima da mesa, a faca não é ruim, pô. Ela foi criada para ser usada como um instrumento utilitário. A espada, ela serve para defender e contra-atacar. Serve para atacar também, mas se você deixar uma espada parada, ela não vai fazer nada. Armas não matam pessoas, pessoas é que matam pessoas, ou seja, o fim que você dá para aquela coisa é que é o problema, entendeu? Não é uma coisa que é corrupta em si mesmo, mas o propósito para com aquele negócio que está sendo empregado é que é o problema, certo? Quando a gente vê que, na verdade, o transhumanismo ele não vê limites como inimigos, ele tenta abolir o que Deus chamou de bom e passa a querer colocar coisa que não é devida no meio da criação, teoricamente. Então não é a tecnologia que é ruim, é o uso da tecnologia que, sendo empregado no lugar errado, acaba estragando aquilo que já não tá bom. Então, o transhumanismo ele é aquela velha mentira da serpente de que você vai ser como Deus. Só que agora, de jaleco branco e microchips. Essa é o grande ponto, né? Hoje em dia parece que as pessoas estão confiando demais em quem cita artigos científicos, sendo que a coisa mais fácil do mundo é você pegar e abrir qualquer artigo científico de qualquer coisa que você queira falar e usar isso para comprovar comprovar qualquer coisa, qualquer baboseira que você queira falar, como se a academia ou o método científico fosse o fim último das coisas. Mas, cara, o fim o fim da lógica é a própria realidade. Então, se você não consegue pensar numa coisa como simplesmente lógico e real, você está sendo incapaz de acreditar num negócio que é básico simplesmente porque te falta comprovação científica. Precisa de comprovação científica para saber que 2 mais 2 é igual a 4? Não precisa. Justamente porque é lógico que você vai pegar 2 com 2 e vai dar 4. Entendeu? Isso é a lógica, é a mais pura realidade. Você não precisa de comprovação científica, você não precisa de um artigo científico escrito para ele saber que a realidade está lá e a realidade não muda, tá? Mas, justamente pela guerra cultural, pela cosmovisão, de conseguir relativizar até as coisas mais básicas da face da Terra, parece que agora as pessoas só acreditam se tiver comprovação científica nas coisas, que é um problema absurdo. Agora, se você pegar a fonte das coisas, você obviamente vai saber com muito mais embasamento daquilo que as pessoas estão falando. Então, não acredite em mim, vai pesquisar por conta própria para você saber, tá? Qual é o problema maior do transhumanismo? Primeiro, ele vai criar uma nova elite, vai criar
super soldados, digamos assim, né? Você vai ter as pessoas que são aperfeiçoadas, assim, né? Se alguém tiver querendo me dar um joelho biônico, eu tô aceitando. Com um nariz novo também. Eu não aguento mais essas alergias. Mas, quando você tem pessoas que são muito superiores, fisicamente falando, você tem uma dominação para com as pessoas que estão no nível inferior. Isso reduz o ser humano a simplesmente dados manipuláveis que vão servir para o propósito de quem está governando o negócio todo. Por isso que eu falei para vocês também que isso aí pode soar como conspiratório, mas se você não vê essas coisas acontecendo, meu amigo, começa a entender um pouco melhor como o mundo está funcionando atualmente e a velocidade com que as coisas estão evoluindo ultimamente. Aí vão dizer, o Thiago é conspiracionista. Vai pesquisar, criatura. Ai, ai, vamos lá. No livro A Morte da Razão, o Francis Schaeffer, ele diz que quando o ser humano rejeita o Deus pessoal, o homem moderno ele se autorreduz-se a si mesmo a uma máquina. Claro que é uma paráfrase minha daquilo que o Schaeffer fala. E esse livro A Morte da Razão já fica aí como recomendação de hoje. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, peraí. Tem que tomar uma aguinha pra molhar a garganta, porque a gente continua sendo ser humano, não tem uma garganta biônica aí, né? Esse livro já fica de recomendação, tá? Pra vocês, que é fenomenal pra você entender como é a cabeça do ser humano hoje em dia. Ele é fantástico esse livro, tá? Schaeffer, alguns podem achar meio difícil de ler, mas você precisa só ler com um pouquinho mais de atenção pra você conseguir compreender as coisas que ele tá falando. Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Ele também vai falar no texto que é como se as pessoas nunca conseguissem chegar ao conhecimento da verdade. Elas estão sempre buscando, como se elas estivessem rodeando, orbitando o conhecimento da verdade o tempo todo, sem conseguir chegar de fato ao conhecimento da verdade. E aí, com toda essa sabedoria que eles têm, eles acabam tornando essa sabedoria toda em maluquice, porque eles trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem que é corruptível. A gente é corruptível. Corruptível quer dizer uma coisa que se deteriora, tá? Não é corrupto de corrupção, mensalão, petrolão, Palácio do Planalto, etc. Mas a tentativa de vencer a morte sem lidar com a questão do pecado. Isso é o transhumanismo, tá? Você tentar lidar com essa questão sem passar de fato a entender a realidade como ela é. Você querer burlar o sistema natural. Então eles querem ressuscitar computadores, mas eles continuam, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, e capítulo 6, versículo 23 também, e em Efésios capítulo 8, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Não adianta você querer ressuscitar um corpo que está morto em seus delitos e pecados, e não estamos falando de morrer fisicamente, estamos falando de separação eterna do Criador. Não adianta você viver mais sem ter a base que é a salvação em Cristo Jesus. E isso só vai ser transformado se você entender a cosmovisão real, de fato. Criação, queda, redenção e consumação a partir da ótica que a palavra de Deus traz. Então a verdade sobre a morte, ela não é tecnológica, mas ela é redentiva. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde é que está a morte? O seu aguilhão? Onde é que está o seu ferrão, sua lança?
você foi derrotada pela vitória em Cristo Jesus, entendeu? Assim, é como se Paulo tivesse tirando onda da morte por causa do sacrifício de Jesus. Isso é fantástico. Cristo, ele ressuscita em corpo físico e justamente para dar pra gente essa promessa do corpo glorificado, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. A Nancy Pierce, ela diz que a ressurreição de Cristo, ela afirma o valor do corpo físico e da ordem criada. A gente não precisa transcender essa vivência, a gente precisa aprender a redimir ela, a olhar para essa vivência com uma perspectiva redimida, um óculos da redenção, porque é só assim que a gente consegue entender a realidade ao nosso redor, como eu já falei. E a nossa esperança, enquanto cristãos, não é do upload da nossa mente, mas da ressurreição do nosso corpo, enquanto o transhumanismo promete um futuro de máquinas frias, o evangelho promete novos céus e nova terra e corpos glorificados. O transhumanismo, ele é uma versão nova de uma velha idolatria do ser humano, que é vencer a morte sem Deus. Mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz e confirmada na ressurreição dele. E Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se você entender como a cosmovisão expõe essas mentiras modernas sobre o corpo, morte e futuro, se você entende que Cristo já conquistou a vitória, você já está blindado contra essas coisas, essas maluquices que vão vir por aí, ainda mais agora onde a tecnologia está avançando de uma forma assombrosa. Então, se você ainda tá por fora dessas coisas e você quer entender um pouco mais da teologia do corpo, você precisa estar inscrito aqui no canal. E eu vou deixar essa playlist aqui para você maratonar os outros vídeos que eu já fiz sobre essa série da teologia do corpo, tá bom? E se tu não treinou ainda, vai treinar já. Colocar essa carcaça em movimento, que não vai ter implante biônico que te ajude quando você estiver doente numa cama, sem conseguir levantar, tá?